Desde os anos 90, quando a gente constitui o que veio a ser depois a Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado, a gente trabalha de um lado, com o mercado de trabalho, com essas questões, né, de oferta, demanda, preços, acompanhando os sinais do mercado de trabalho de um lado, e acompanha de um outro lado a questão das demandas que os trabalhadores apresentam, né, as demandas políticas que os trabalhadores têm, os trabalhadores da área da saúde, com relação a um conjunto de questões, seja com relação a questões relativas ao trabalho mesmo, a melhores condições de trabalho, a melhores salários, a um trabalho digno, a estabilidade, a desprecarização do trabalho, quer dizer, de um lado, e as demandas também que as profissões no Brasil, ou que os trabalhadores têm de reconhecimento profissional, né? Então, dentro disso, a gente já vem trabalhando com isso. Então, a gente trabalha, de um lado, com o mercado, com essa questão toda de sinais, e, por outro lado, trabalha com as demandas que os profissionais e os trabalhadores de saúde têm. E aí você vai encontrar já nessa discussão desse documento que eu estava falando com vocês antes lá, a gente encontra dois tipos básicos de demandas no mundo do trabalho e das profissões de saúde no Brasil que estavam sendo realizadas e já eram antigas. Algumas demandas têm a ver com essa questão do direito exclusivo de prática, são demandas de expansão jurisdicional, demandas privativistas, demandas de ampliação, às vezes demandas de ampliação de domínios de mercado, de ampliação de monopólios de prática, e de outro lado você vê ocupações que têm demandas mínimas, inclusive demandas, as chamadas minorias profissionais, demandas que estão mais a ver, inclusive, com a questão do reconhecimento, com a identidade, com mais justiça interocupacional, e quer dizer, a gente está vivendo um pouco essa questão. Além de que, entre as profissões que já estão estabelecidas, também as disputas entre elas passam a ser mais agudizadas aí, e especialmente nos momentos de crise, né? E um pouco essa questão da reflexão sobre a desigualdade no mundo do trabalho, da desigualdade no mundo do trabalho em saúde e das profissões em saúde. Daí que é a maior das desigualdades, ou a desigualdade que é essa desigualdade que confere à profissão um direito exclusivo de prática, ou que significa assim, excluir outros daqueles de campos que às vezes as pessoas sabem fazer aquilo, precisam de fazer e têm competência para fazer, mas isso aqui, vou dar um exemplo, por exemplo, que é o que a gente chama de escopos, domínio, propriedade exclusiva de escopos de prática. Por exemplo, na questão do parto. Não, o parto é uma coisa que só o médico pode fazer, ou só a enfermeira assim que vai fazer. Não, em vários lugares do mundo, quem faz parto são as parteiras mesmo, né? Na verdade, aí é uma questão de você pensar como que você organiza e capacita as pessoas no sentido de um uso pleno das suas capacidades de trabalho, né? Das suas capacidades humanas relacionadas ao trabalho. Então, a gente já vem fazendo essa questão, fazendo essa crítica, né, ao modelo que nós temos de regulação das profissões no Brasil, que é um modelo elitista, é um modelo que amplia as desigualdades no mundo do trabalho, e a gente já, então, no governo quando o presidente Lula ganha as eleições aqui, a gente já estava com um documento, a gente publicou fora do Brasil, inclusive isso, na revista da latino-americana de ciências sociais, que era parte de uma polêmica que a gente
tinha com o Conselho Federal de Medicina na época, que o Conselho Federal de Medicina, com esse projeto do ato médico, que é um projeto que amplia a exclusividade da medicina sobre atos que, inclusive, são desenvolvidos por outros profissionais de saúde com competência, mas que amplia essa exclusividade para a profissão médica, que não é naturalmente uma questão, nunca foi uma questão pacífica entre as outras profissões, né? Então, que ele teve oposição das outras profissões no sentido de por exemplo, desses conflitos jurisdicionais entre fisioterapia e medicina, os fisioterapeutas devendo poder fazer mais coisas do que fazem, mas não podendo ser feito isso porque você tem legislação que proíbe que eles façam isso, ou pelo menos que define exclusividade para os médicos. Enfim, essa discussão, a gente escreve um documento que chama assim, sobre a questão da regulação profissional, que chama-se A Regulação Profissional no Brasil, Questões para um Governo Democrático e Inclusionista, e onde a gente discute um pouco essa questão, que a gente devia de mudar a forma da regulação profissional no Brasil, no sentido de não regular por atos exclusivos, mas regular, ampliar a questão dos atos que pudessem ser compartilhados entre várias profissões, desde que as pessoas desses vários profissões ou dessas várias especialidades do trabalho tivessem competência, tivessem formação nesse sentido e tivessem a competência comprovada nessa questão. E a gente lança uma discussão sobre a regulação, um pouco isso, quer dizer, o que é o trabalho que tem que ser regulado e autorregulado na área da saúde. Quer dizer, o autorregulado significa que é controlado, inclusive, pelos pares. Não, fundamentalmente, são aqueles trabalhos que envolvem um risco de dano, né, físico, de dano moral, mental, para a população, e que essa população não tem como avaliar essa qualidade do trabalho, e que é um trabalho que, pela complexidade dele, exige de fato que os pares participem desse processo de regulação e façam essa avaliação, né, dessa qualidade, dessa competência, etc. E tal. Então, tentando buscar essa racionalidade para essa questão da regulação, fazendo uma discussão mais política da regulação e inclusive falando o seguinte, colocando a seguinte questão: olha, nós temos um sistema de regulação profissional no Brasil que impede que grande parte das especialidades de trabalho que existem, inclusive, que tenham, como é que chama assim, que tenham dignidade e que apareçam na luz do dia. Vou dar um exemplo da área da odontologia, onde a gente tem um punhado de gente no Brasil, que é um punhado não muito pequeno, um grupo de cerca de 40 a 50 mil trabalhadores no Brasil hoje, profissionais, entre aspas, são chamados dentistas práticos. Praticam saúde bucal, né? Praticam na área de saúde bucal, praticam de forma ilegal, né? De forma como se fosse isso é um fenômeno, então, assim, e sem a dignidade que deveria ter para fazer isso. Quer dizer, na verdade, essas pessoas, elas são tratadas como marginais. Na verdade, em parte, elas estão ali, claro que grande parte, a maior parte dessas pessoas estão prestando, de fato, a imensa maioria dessas pessoas estão prestando serviços à comunidade, né? Estão atuando no sentido de promoção de um bem, né? E nesse sentido, o papel que a gente teria,
nesse sentido, seria muito mais o de formar essas pessoas, muito mais o de capacitar plenamente, de promover a educação dessas pessoas,